tudo mais. Eu não me apresentei, eu sou Márcio, sou inspetor de polícia, também sou engenheiro civil. E dá um exemplo aqui de contribuição e de preocupação. Eu trabalhei numa obra na White Martins, em Mato Grosso do Sul. E a preocupação que essa empresa tem com segurança de trabalho é um troço assustador. Mas por que é assustador? Porque em 1980, ela, em parceria com a Dow Química, criaram uma planta química na Índia. E o governo forçou que 50% da mão de obra fosse de indianos não capacitados. Houve um vazamento de gás e morreram 4.000 pessoas. Até hoje, nós colhemos os efeitos desses gases que vazaram. Esse acidente é conhecido como acidente de Bhopal, na Índia. Agora também nos choca, quer dizer, então, só continuando o exemplo, eu na obra, eu era supervisor da obra, e qualquer acidente de trabalho tinha que ser reportado a mim. A firma contratada tinha um técnico de segurança, mas só que, por exemplo, minha obra foi considerada uma obra com muito acidente. Eu vou dizer quais são os acidentes que eu tive. Teve um rapaz que teve uma bolinha de sangue, precisava de uma agulha, e ele foi na clínica, no canteiro de obra. E o cara da agulhinha, o cara pegava o nome, fez um comunicado. Foi o primeiro acidente de trabalho, uma bolinha de sangue. O outro teve um cortezinho que não levou nenhum ponto, mas queria um band-aid e foi lá buscar o band-aid. Segundo acidente. O terceiro, teoricamente seria, o cara teve um deslocamento do braço, foi para lá, tentaram reduzir, não conseguiram. Depois ele voltou para essa firma contratada, sentou no banco e colocou o ombro no lugar. Um mês depois ele foi embora. Com esses 3 acidentes, já estava gritando a minha obra. E teve um supervisor lá que resolveu, o supervisor geral da obra, mudar as análises que a gente tinha. Porque a gente, antes de trabalhar, cada grupo de trabalho, em cada local, a gente fazia uma APR, Análise Preliminar de Risco. Você verifica o pessoal, os equipamentos de proteção, todas as possibilidades que podem acontecer, a gente começa a induzir, tentar avaliar, para a gente sofrer o menor risco possível. E quando o cara muda isso de uma hora para outra, às vezes gera um acidente. Realmente, teve um cidadão lá que resolveu mudar algumas coisas e tivemos um acidente. E o cara quase cortou a perna, mas graças a Deus foi tudo. Então veio uma representante da White Martins dos Estados Unidos para verificar minha obra e checar tudo. Então a preocupação é muito grande. Mas é muito grande por quê? Porque naturalmente ela pagou uma indenização monstruosa na Índia. Agora, paralelamente, nós tivemos um acidente aí com essas chuvas e houve um deslizamento, desmoronamento lá na Buzema. E a gente vê que os órgãos públicos, por exemplo, o governo não dá incentivo para treinar, para gerar, fornecer equipamentos de segurança. Então, por exemplo, os profissionais que estavam lá para o resgate, eles não tinham, digamos, proteção respiratória adequada, estavam demolindo laje lá, poeiras, né? Ainda resto digamos, daquele dilúvio todo que teve, de rato, de material contaminado, de tudo. Então as pessoas só têm essa preocupação, quer dizer, o governo só tem essa preocupação, se a gente pudesse realmente acionar ele e começar a cobrar. Porque quando dói no bolso, como foi no caso da White Martins, acontece a mudança, né? O cara tem que ser testado até o fim, tem que ter toda aquela prevenção, toda aquela coisa, né? Então seria isso aí que eu estaria falando. A questão da cultura, né? Quer dizer, o entendimento das coisas, né? Porque tudo que nós estamos falando aqui é de alta complexidade. Agora, eu preciso de instrução, eu preciso de fazer as coisas certas. Então, o que você estava falando, eu me lembrei de 3 coisas que aconteceram comigo, profissionalmente. Há uns anos atrás, me telefonou a RH de uma empresa de Caxias, uma empresa rica. Se eu dava treinamento de CIPA, eu falei, farei com prazer. Só que eu quero que o senhor dê 4 horas e dê o certificado de 16 horas. Eu falei, não faço. Se a senhora quiser 16 horas, eu faço até mais horas. Agora, isso eu não sei esse tipo de trabalho. Bom, fui trabalhar em Campos numa obra de oleoduto. E eu e a médica, foi onde eu conheci o Dr. Ângelo, lá em Campos. E eu e a médica lá da obra, que é minha mulher, nós
combinamos examinar todo trabalhador. Ninguém entrava na obra, a obra da chinesa Sinopec, ninguém entrou na obra, no nosso tempo lá, sem o exame clínico bem feito. O que é ouvido dos trabalhadores? O primeiro, o nosso exame era um exame rápido. O primeiro falou: Torricha, eu trabalho em obra há 6 anos, nunca ninguém me examinou assim. O que eu tinha feito? O exame clínico completo, rápido. O recorde lá foi 25 anos, ou 26. Doutor Richard trabalha há 26 anos em obra. Caramba, um médico que examina superficialmente alguém por dentro de uma obra está contribuindo para o acidente. Então nós temos que mudar isso, tá certo? Eu estou numa empresa do governo federal aqui e mando de Brasília uma pessoa fazer a APP que você falou, através do PPRA. Então vem um rapaz, caminha pelos laboratórios e uma semana depois eu falei: isso não vai dar certo. Esse passeio não vai dar em nada. Não deu em nada. Uma semana depois ele nos mandou o PPRA. Então tinha assim, laboratório X. O que ele dizia? Produtos de alta toxicidade. Até ele escreveu errado. Toxicidade, escreveu até errado. Mostrando a falta de conhecimento. Coincidentemente, uma pesquisadora desse laboratório me procurou como médico. Eu estava sentado ali, não sou médico do local, mas com uma alergia respiratória. Aí eu peguei, e tempos depois, eu pedi a essa moça para fazer a descrição das tarefas dela. O que ela fazia? Deu 21 páginas. O que o rapaz colocou em um quadradinho, 21 páginas de descrição para você realmente poder fazer a identificação dos perigos, entende? Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que trabalhar para termos uma legislação melhor e para as pessoas entenderem que a legislação ela tem que ser bem cumprida. Porque a legislação, no faz de conta, nos leva a essas condições aí que você descreveu, várias dessas condições, entendeu? Então eu quero aproveitar a sua contribuição para chamar a atenção para isso. Quer dizer, precisamos de melhores regulamentos, não são bons. E não são bons por quê? Eu trabalhei 8 anos no IMETO. Fui lá passar um ano e fiquei quase 9 anos no IMETO. E me chamaram para, depois que eu saí do IMETO, para fazer uma apresentação na Agência Nacional de Petróleo sobre plataforma de petróleo. Havia uma discussão em relação à norma regulamentadora de plataforma de petróleo. Eu estive numa reunião com cerca de 150 pessoas que trabalham elaborando o regulamento, as chamadas NRs. E eu citei na minha apresentação uma obra interessante do IMETO, baseado em obras internacionais, que nós estamos falando aqui, né? Guia de Boas Práticas de Regulamentação. Então, é um documento muito bem feito pelo IMETO, que deve orientar quem trabalha em regulamentação. Meus amigos, aquele grupo que trabalha em regulamentação há anos, gente de governo, gente de sindicato e gente trabalhador, sindicato e empresa. Quantos conheciam esse guia do IMETO? 0. Certo? Então nós precisamos buscar informação. Tá? Eu tenho convivido com, não falo com crítica, eu falo para melhorar a nossa cultura. Eu tenho convivido com professores de química na UFRJ. Por quê? Porque minha sala fica perto deles. Não encontrei um que acompanhe o relatório anual da Agência Química Europeia. Sou médico, vou para a reunião agora no CREMERS. O problema hoje, o que mais mata no mundo? Química. Isso está nas publicações aí. Os médicos têm que conhecer toxicologia e é o que eu vou defender lá. Entendeu? Mas essas coisas nossa mídia não fala, nossa autoridade não falam, e nós precisamos falar. Nós precisamos abordar essas coisas. Então, para fechar aqui, eu quero dizer o seguinte: a complexidade do desafio aqui da minha amiga é imensa. Agora, o que a gente tem é que procurar experiências bem-sucedidas e adaptar para a nossa cultura. Nós temos que fazer o que é possível. Eu não posso corrigir tudo. A minha realidade, agora, dentro dessa realidade negativa, onde é que eu posso agir para me fortalecer? Onde é que eu posso agir para ter uma resiliência maior? Onde é que eu posso fazer para ser mais resistente a essas coisas todas negativas, né, do meu ambiente? Era isso aí, pessoal.
Eu queria complementar a importância que o Newton fala, né, da legislação e principalmente da fiscalização, né? Às vezes a gente até tem legislação e regulamento, mas não é fiscalizado. E uma coisa que o Márcio trouxe, que fica muito, é uma provocação do Procurador do Trabalho, na palestra dele sobre a Convenção 55 da OIT, que é a hipocrisia estatal. Uma das primeiras coisas que ele fala, enquanto Procurador do Trabalho, ele fala que o Estado, enquanto órgão fiscalizador, né, das empresas, do mundo particular, não faz isso com os seus próprios servidores, né? Então, ele fala muito da hipocrisia estatal, né? Como é que você fiscaliza o outro, autua, né? Se fala, né? Autua e multa, e você? E como é que é o próprio... Tem nesse mesmo dia da palestra, tinha um rapaz que deu um depoimento de que se ele por conta própria, que os próprios policiais parece que fazem o exame só de admissional. O hospital nem tem, é uma policlínica, não tem plano de saúde. E aí ele disse que foi fazer uma perícia da arma por conta própria, enfim, até os tiros, né, de treino, o próprio policial que paga. E isso eu fui descobrindo ao longo desse ano, né, de que eu vou no estande de tiro, aí paga 100 tiros, tantos tiros, isso tudo do próprio bolso, senão o cara tá 10 anos e não tem esse tipo de manutenção que é primordial. E ele foi fazer a perícia e quem estava fazendo lá a manutenção falou, caramba, se você tivesse precisado atirar o projétil ou a pólvora, teria voltado contra ele teria tido um problema na mão, no dedo, se ele tivesse precisado usar a arma. Ou um colete, que o cara não tem. Então, assim, a hipocrisia do Estado de estar é uma profissão sucateada, um aparelho sucateado. E aí, o próprio procurador falou, você pode, diante de risco de condição de trabalho, você tem o direito de se recusar a subir para uma operação, um morro, se você não tiver o aparelho necessário para você efetuar aquilo. Então tem toda uma condição do policial muito peculiar, né? Assim como do PM, coisas assim. Eu estou falando do cara que mas um outro depoimento é o cara que faz o BO e aí a impressora é no quarto andar e não tem elevador. Então o cara faz lá e ele sobe e não imprimiu. Porque estava desligado, não tinha cartucho, ou não sei o que, aí ele tem que consertar, aí manda um WhatsApp pro amigo, vê aí pra mim se imprimiu, aí dessa vez ele vai, pede, aí o colega, imprimiu, aí ele sobe mais 4 andares, da própria cadeira. Então a gente tem vários policiais que fazem esse tipo de denúncia, né, e do quanto o Estado é hipócrita, porque como é que ele pode autuar empresas e ele mesmo não tem esse tipo de cuidado, né? Então, a cultura é exatamente disso, assim, há legislação, mas não há a fiscalização se realmente acontece e como é feito isso. Um terceiro ponto, eu gostei muito da sugestão das boas práticas, essa é uma das nossas propostas de disseminar isso, né, as boas práticas nessa área. E uma outra, só trazendo um pouco uma coisa da psicologia, né, da psicologia do trabalho. Nós temos dispositivos de análise porque essa coisa da cultura. Eu fui a um congresso técnico-científico na Fundacentro que trabalha com segurança e saúde do trabalhador. Eu fui a única psicóloga a palestrar. Antes de mim vieram administradores, médicos, engenheiros e todo mundo falando da questão do acidente de trabalho. Aí eu falei assim, curioso, temos milhões de NRs. E por que continua acontecendo acidente? Aí você vai para a cultura. Já está aumentando, já tem mais pontuação aí, né? Mas aí você vai para a cultura do porquê que as pessoas não fazem. Mas tem EPI, por que a pessoa não usa? Cultura. Aí você vai fazer uma análise, que a gente tem um dispositivo que se chama psicodrama. E aí você usa no ambiente de trabalho. Quando você vai analisar numa CIPA, o meu orientador foi convidado a fazer um dispositivo e tinha inclusive gestores e subordinados, foi até uma situação bem delicada sempre, né, quando você está trabalhando com gestor e subordinado. E aí eles foram encenar
um ambiente e se questionava por que eles não usavam o EPI, se tinha EPI acontecer acidente. E ele falou, se a gente usar o EPI, na encenação ficou muito claro, a gente não consegue ter um nível, a demanda de atendimento, eles têm não é TMA é para teleatendimento, tem tempo médio de atendimento. Era alguma coisa que, bom, eles tinham 10 atendimentos no dia. Se eles fossem colocar e tirar, seriam 8, não seriam 10. E aí você vai para a sobrecarga de trabalho que o cara tem, e o quanto isso influencia e prejudica a segurança dele no trabalho. Então não é NR, né? Assim, temos EPI, temos uma norma de conduta. Mas é bom, e como é que está a organização desse trabalho? Ela disponibiliza, não é facilitar, mas ela está de acordo com a segurança? Porque não adianta você ter uma demanda de 10 atendimentos por dia e você querer que o cara utilize, o seu tempo reduzido de trabalho e ele utilize os equipamentos. Então, só como a psicologia contribui para isso. A cultura, uma outra situação, eu consegui trabalhar simultaneamente em duas grandes empresas. Uma se chamava Ishikawajima do Brasil. O quê? Ishikawajima do Brasil, japoneses. Sim. E ao mesmo tempo na Montreal, era em Niterói. Na Ishikawajima do Brasil tinha um monte de piano, um monte de coisa, material, apesar de serem japoneses, de fazerem ginástica laboral. A ginástica laboral, desculpe o termo, vou usar aqui, é uma zona. Eu cheguei até a filmar, mas eu tive a filmadora roubada, eu não pude desfrutar disso aí. Mas parecia uma palhaçada. E na Montreal, a cultura, né? Eu vi o chefe ali da segurança, numa portaria, pegar um diretor de uma firma coligada à Ishikawajima, que era Itaipuã, que era a parte de montagem, chegar lá sem os equipamentos de proteção individual, isso em 1988, 89. E o cara querendo entrar e dizer assim, o senhor não entra. E o cara pegar o telefone para a Petrobras e dizer, estou aqui na portaria, eu não sei o que, esse cara aqui está me segurando. Aí a Petrobras disse, nós estamos no canteiro da Montreal, vale com a Montreal. Aí o cara liga para o diretor da Montreal, aqui é o diretor da Itaipuã, eu estou aqui com um problema, que eu trouxe um pessoal e o porteiro não quer deixar entrar. Aí o cara disse, quem é que está na portaria? É o João. Ah, é? Ele disse que você não entra? Você não entra. Ele manda na portaria. Isso em 88. Então você vê a diferença de cultura. Bom, agradeço aqui a participação do Márcio aqui, né, que de todas as formas está bem alinhado aqui com o que a gente vem estudando também. E vou fazer 3 observações sobre a fala dele, que eu já conhecia, porque eu tenho o privilégio de conhecer mais coisas, né? Sobre essa questão da análise preliminar de risco, que é importante, né? A gente não conhece a relação da doença com o trabalho se a gente não conhecer o ambiente. É uma grande lacuna que a gente tem. Nós trabalhamos e não sabemos em que ambiente nós estamos expostos. Então fica difícil a gente decidir, indicar que aquela doença que acometeu aquele profissional pode ou não ser relacionada com o trabalho, porque muitas vezes também não é. Muitas vezes é uma doença adquirida no lado externo, né, em outros ambientes que não seja do trabalho. As medidas de saúde do trabalhador, ela protege o trabalhador, mas também protege o empregador, né? Por isso que essa preocupação da iniciativa privada, quando ele falou da questão das custas, dos gastos, com certeza na iniciativa privada isso é muito mais forte, porque sabe de onde sai o dinheiro. E na iniciativa pública, como é que fica? Quem é que paga a conta? Um outro fator também importante na questão da iniciativa privada são as responsabilizações. O empregador, se não cumprir com as normas regulamentadoras, né, com a previsão da própria CLT, ele está passível de uma responsabilidade civil e criminal. No nosso âmbito público, alguém já viu alguém ser responsabilizado criminalmente por isso? Mas tem a citação dentro do Código Penal, se você contribui para que não haja promoção de saúde para outra, e você sendo um gestor de responsabilidade, você pode se responder criminalmente. Só que ainda dentro dessa cultura que nós não temos, uma prática que vem sendo acometendo a cada vez, sem que esses gestores sejam responsabilizados. Quando a gente fala de gestor, não é só o governador, porque quando eu hoje tenho uma chefia de que ela percebe os riscos que eu estou sendo vulnerável e ela se mostra ainda inerte, ela também pode sim ser responsabilizada. Só que isso dentro do âmbito público não é uma prática, né? Então, quando a gente aqui
aqui, conhece o que eu posso querer de melhor para a minha saúde, como o próprio Milton mostrou, e eu vejo que o meu ambiente de trabalho está me deixando cada vez mais vulnerável, eu posso sim chegar e questionar isso, porque no momento que a gente questiona, a gente traz à tona, identificando que aquela situação pode me tornar vulnerável e eu ser acometido de uma doença, eu vou estar também fazendo alguma coisa no âmbito tanto individual quanto coletivo. E essas questões, quando ele fala dos números de acidentes de serviço, a preocupação que a grande empresa tem de que quanto mais acidentes eu puder prevenir, é melhor, não tem a menor dúvida, porque isso impacta na questão financeira, impacta também na questão de poder ter ações judiciais, porque com certeza o trabalhador ou seus familiares vão estar movendo para uma indenização. Então, assim, o âmbito privado, com certeza, ele vai estar... As leis são mais eficazes, né? Porque tem todos esses detalhes importantes. Mas na área pública, a gente tem que começar a constituir ainda mais, não só essa cultura de saúde, mas também uma cultura em saúde do trabalhador. Tá? Alguém mais? Oi, só falando em relação ao direito do servidor de poder se negar ao trabalho, né? Quando faltar EPI, no caso policial, um colete, né? Ou a pistola, a arma, no caso, está com a munição vencida, né? O gestor desse policial, ele vai resguardar esse profissional quando ele se negar? Ou pode ser que ele tenha represália em relação a isso? Porque eu falo do negar no sentido de muitas pessoas se readaptam, elas são mal vistas por isso, né? Aí quando elas voltam da readaptação, elas ficam em LOPE. elas ficam em LOPE, que é uma locação provisória. Ela não sabe para onde ela vai, né? Muitas vezes falta EPI, uma luva para poder manipular o adolescente, né, quando chega, ou manipular a bolsa das pessoas que chegam, das famílias que chegam, né? Às vezes não tem luva e eles se negam a fazer. Se eles se negarem a fazer, pode ser que eles sejam transferidos lá para campos porque eles, como punição. E isso, assim, não é manifesto, né? É quase que latente. Embaixo dos panos, poucos percebem, né? Os gestores da Polícia Civil, eles seguram essa quando o policial ele se nega, ou o policial ele é punido quando ele se nega? Lígia, sou delegada também, segurança do trabalho. Ela vai falar, a Meire vai falar. Sou eu que falo com você. Não, você vai falar melhor do que mas tá? Olha só, Lígia, prazer novamente aqui poder conhecê-la pessoalmente, tá? Agradeço muito. Olha, esse ano agora eu vou completar 29 anos de polícia, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi notícia de alguém que tenha se recusado a trabalhar, a cumprir o seu dever por questões de ausência de EPI. Eu nunca vi. Eu nunca soube de nenhuma notícia. Quando eu contei para vocês a experiência que eu tive lá na toxicologia DML, né, aqueles grandes anos atrás, né, quando eu era bem jovem, bem mais jovem, eu contei para vocês isso, e aí o que nós fizemos lá foi ter relacionado os problemas que eram de total exposição ambiental, à saúde daqueles profissionais, no caso eu me incluo nela. Fizemos ali um relatório, expondo os problemas, né? Não tinha capela, não tinha máscara, lidar com material biológico muitas vezes em estado avançado de putrefação, com doenças contagiantes, com solventes químicos cancerígenos, com um laboratório que comportava 3.000 inflamáveis sem um extintor. Era essa a realidade. Com total exposição de fios desencapados. Então, roedores, que muitas das vezes a gente chegava e encontrava nas nossas mesas, aqueles sinais dos roedores. Então, aquele ambiente altamente insalubre e perigoso, nosso especialista aqui em questão de segurança química, era onde estavam ali, cerca de 23 funcionários dentro do 6º andar, lá no Instituto Médico Legal, antigo IML lá da Rua dos Inválidos. O que nós fizemos ali foi colocar ali, escrito no papel,
Mas também a gente não fez aquilo com o intuito de fazer nenhuma movimentação aí. Não, nós não estamos nos recusando a trabalhar Só queremos trabalhar melhor. de forma digna, de forma condizente, porque também é o seguinte,